A Espada da Verdade, de Terry Goodkind, Livro 1, A Primeira Regra do Mago, Capítulo 23. Galinhas ciscavam entre seus pés quando o grupo de caça entrou no povoado do Povo da Lama com Cailan e Richard. Sobre uma pequena elevação que passava por uma colina nas pastagens do agreste, a aldeia consistia numa coleção de casas feitas numa espécie de tijolos de lama, cobertos com reboco de argila que tinha de ser constantemente reconstituído para proteger da chuva. Havia portas de madeira, mas nenhum vidro nas janelas das paredes grossas e só um pedaço de pano protegia algumas. Dispostas num círculo tosco na área aberta ficavam as casas de família, com só um cômodo, amontoadas no lado sul, quase todas compartilhando pelo menos uma parede, com passagens estreitas entre elas. As construções de uso comum ficavam todas juntas ao norte. Estruturas variadas a leste e oeste se separavam. Algumas não passavam de 4 postes com telhado de palha, usadas como refeitório ou como área de trabalho para fazer armas e cerâmica ou para preparar comida. Quando o tempo estava seco, todo o povoado era envolto por uma nuvem de poeira que entrava nos olhos, no nariz e cobria a língua. Mas agora as construções estavam lavadas pela chuva e no chão milhares de pegadas se transformavam em poças d'água que refletiam as casas rústicas. Mulheres com vestidos simples de cores vivas se sentavam nas áreas de trabalho moendo raiz de tava, com a qual faziam o pão, que era o alimento básico do Povo da Lama. Fumaça com cheiro adocicado subia nos fogos acesos para cozinhar. Meninas adolescentes, com o cabelo cortado curto alisado com a lama pegajosa, ajudavam as mulheres. Cailan sentia os olhares tímidos. Sabia por já ter estado ali que era objeto de grande interesse entre as meninas, uma viajante que conhecia lugares estranhos e tinha visto de tudo. Uma mulher temida e respeitada pelos homens. As mulheres mais velhas permitiam a distração das meninas com compreensiva indulgência. Crianças apareciam correndo de todos os cantos para ver os estranhos trazidos pelo grupo de caça de Savidlin. Amontoavam-se em volta dos caçadores, gritando, batendo na lama os pés descalços e molhando os homens. Normalmente estariam interessadas no gamo e no javali, mas agora os animais eram ignorados a favor dos estranhos. Os homens os toleravam com sorrisos bem-humorados. As crianças pequenas nunca eram repreendidas. Quando cresciam, recebiam um treinamento rigoroso para aprender a disciplina do Povo da Lama, da caça, das reuniões e dos espíritos, mas por enquanto se permitia que fossem crianças com liberdade quase completa para brincar. O grupo de crianças oferecia restos de comida como suborno para histórias de quem podiam ser os estranhos. Os homens riam declinando o oferecimento, guardando a história para os adultos. Levemente desapontadas, as crianças continuavam a dançar em volta deles, aquilo sendo a coisa mais excitante que já tinha acontecido em suas vidas, algo fora do comum, com uma insinuação de perigo. Seus anciãos, debaixo da precária proteção de uma das estruturas sobre 4 postes, esperavam que Savidlin levasse os estranhos a eles. Vestiam calças de pele de gamo, tinham o peito nu e uma pele de coiote que lhes cobria os ombros. A despeito dos rostos severos, Cailan sabia que eram mais amistosos do que pareciam. O Povo da Lama nunca sorria para estranhos antes de trocar saudações. Do contrário, suas almas seriam roubadas. As crianças ficaram longe da construção sobre os 4 postes, sentadas na lama para ver o grupo de caça levar os estranhos para os mais velhos da aldeia. As mulheres interromperam suas tarefas junto ao fogo onde preparavam comida, bem como os jovens que faziam armas, e agora todos estavam em silêncio, incluindo as crianças. Os negócios do Povo da Lama eram tratados ao ar livre onde todos podiam assistir. Cailan se aproximou dos 6 homens, Richard um pouco mais atrás à sua direita, Savidlin à direita dele. Os 6 examinaram os 2 estranhos.
Força, a confessora Cailan, disse o mais velho. Força para Tofalar, respondeu ela. Ele bateu de leve no rosto dela, pouco mais do que uma carícia. Era costume entre eles dar somente tapinhas nos habitantes do povoado. Os mais fortes, como o que o Savidlin tinha dado, eram reservados para encontros ocasionais na planície, longe do povoado. Esse costume ajudava a preservar a ordem e os dentes. Surim, Caldos, Arbrim, Brendiderim e Rajanter, cada um por sua vez, ofereceram força e um tapinha. Voltaram-se para Richard. Savidlin adiantou-se, puxando seu novo amigo. Orgulhosamente mostrou o lábio inchado para os 6 homens. Cailan murmurou o nome de Richard com uma entonação crescente em tom de aviso. Eles são homens importantes. Por favor, não quebre os dentes deles. Richard olhou brevemente para ela com o canto do olho e um sorriso maroto. Esse é o Seeker Richard, o esquentado, disse Savidlin, orgulhoso do seu protegido. Inclinou-se para os homens e disse significativamente. A confessora Cailan o trouxe a nós. Ele é a pessoa de quem vocês falaram, a que trouxe chuva. Ela me disse. Cailan começou a ficar preocupada. Não sabia do que ele estava falando. Os homens continuaram inexpressivos, exceto Tofalar, que ergueu uma sobrancelha. Força para Richard o esquentado, disse Tofalar, dando um leve tapa no rosto de Richard. Força para Tofalar, respondeu ele na sua língua, tendo reconhecido o seu nome e imediatamente retribuiu o tapa. Cailan respirou aliviada ao ver que foi um tapa leve. Savidlin, com um largo sorriso, mostrou outra vez o lábio inchado. Tofalar finalmente sorriu. Depois que os outros deram e receberam saudação, sorriram também. E então fizeram uma coisa muito estranha. Os 6 anciãos e Savidlin dobraram o joelho e abaixaram a cabeça na frente de Richard. Cailan ficou tensa imediatamente. O que está acontecendo? Perguntou Richard falando pelo canto da boca, alertado pela ansiedade dela. Eu não sei, respondeu ela em voz baixa. Talvez seja um modo de cumprimentar o Seeker. Nunca os vi fazer isso antes. Os homens se levantaram sorridentes. Tofalar levantou a mão e fez um sinal para as mulheres. Por favor, disse Tofalar para os 2. Sentem-se conosco. É uma honra ter os 2 entre nós. Puxando Richard para baixo, Cailan se sentou com as pernas cruzadas no chão de madeira molhado. Os anciãos esperaram que eles estivessem sentados antes de se sentar também, ignorando o fato de Richard ficar com a mão perto do punho da espada. As mulheres se aproximaram com bandeja de madeira de pães redondos e chatos de tava e outros alimentos, oferecendo primeiro a Tofalar e depois aos outros anciãos, todas olhando e sorrindo para Richard. Comentaram em voz baixa o tamanho de Richard, o esquentado, e as roupas estranhas que ele usava. Ignoraram Cailan quase que completamente. Em Midlands, de modo geral, as mulheres não gostam de confessoras. Elas as viam como uma ameaça. Podiam roubar os seus homens e perturbar seu estilo de vida. Mulheres não deviam ser independentes. Cailan ignorava os olhares gelados e estava mais do que acostumada com eles. Tofalar cortou um pão em 3 partes, oferecendo um terço a Richard primeiro e outro terço a Cailan. Com um sorriso, uma mulher ofereceu um prato com pimentas assadas para cada um. Cailan e Richard pegaram uma cada um e, seguindo o exemplo dos anciãos, a enrolaram no pão. Em tempo, Cailan notou que Richard estava com a mão perto da espada e ia comer com a mão esquerda. Richard, ela murmurou severamente, não ponha comida na boca com a mão esquerda. Ele parou. Por quê? Porque eles acreditam que os maus espíritos comem com a mão esquerda. Isso é bobagem, disse ele com um tom de intolerância. Richard, por favor, eles estão em maior número. Todas as suas armas são mergulhadas em veneno. Não é hora para discussão teológica. Ela sentiu os olhos dele quando sorriu para os anciãos. Com o canto dos olhos, viu aliviada Richard passar a comida para a mão direita.
Por favor, perdoem nosso escasso oferecimento de comida, disse Tofalar. Teremos um banquete essa noite. Não, disse Cailan apressadamente. Quero dizer, não queremos dar trabalho ao seu povo. Como queira, disse Tofalar, dando de ombros um pouco desapontado. Estamos aqui porque o povo da lama e muitos outros correm grande perigo. Os anciãos assentiram, inclinando a cabeça e sorrindo. Sim, disse Surim, mas agora que você trouxe Richard o Esquentado para nós, tudo está bem. Nós agradecemos a você, confessora Cailan. Nunca esqueceremos o que fez. Cailan olhou para os rostos felizes e sorridentes. Não sabia o que fazer com aquele novo problema, por isso comeu um pedaço de pão de tava insosso com a pimenta assada para ter tempo de pensar. O que eles estão dizendo? Perguntou Richard antes de dar uma mordida no pão. Por algum motivo estão contentes por eu ter trazido você. Richard olhou para ela. Pergunte para eles por quê. Cailan se voltou para Tofalar. Honrado ancião, tenho de admitir que não compartilho seu conhecimento sobre Richard o Esquentado. Ele sorriu compreensivo. Desculpe, minha filha, esqueci que você não estava aqui quando houve a reunião do Conselho dos Videntes. Estava tudo seco, nossas plantações murcharam e nosso povo corria perigo de morrer de fome. Então fizemos uma reunião para pedir ajuda aos espíritos. Eles disseram que alguém viria e traria a chuva. As chuvas chegaram e aqui está Richard o Esquentado, como eles prometeram. Então vocês estão felizes com a presença dele porque ele é um auspício? Não, disse Tofalar entusiasmado. Estamos felizes porque o espírito de um dos nossos ancestrais veio nos visitar. Apontou para Richard. Ele é um homem espírito. Cailan quase deixou cair o pão surpresa. O que foi? Perguntou Richard. Ela olhou para ele. Eles fizeram uma reunião para pedir chuva. Os espíritos disseram que alguém viria e que traria a chuva. Richard, eles pensam que você é o espírito de um ancestral, um homem espírito. Richard olhou para ela por um momento. Muito bem, eu não sou. Eles pensam que é. Richard, eles farão qualquer coisa por um espírito. Reunirão o Conselho dos Videntes se você pedir. Cailan não gostou de pedir aquilo a ele, não era direito enganar o povo da lama, mas precisavam saber onde estava a caixa. Richard considerou o problema. Não, disse ele em voz baixa. Richard, temos de fazer algo importante. Se eles pensam que você é um espírito e se isso nos ajuda a achar a última caixa, que importância tem? Tem importância porque é mentira. Não farei isso. Prefere que Raoul vença? Perguntou ela em voz baixa. Richard olhou zangado para ela. Para começar, não farei porque é errado enganar esse povo num assunto tão importante quanto esse. E depois, esse povo tem um poder e por isso estamos aqui. Eles provaram isso por terem dito que alguém viria e traria chuva. Essa parte é verdade. No seu entusiasmo, chegaram a uma conclusão precipitada que não é verdade. Eles disseram que quem viria seria um espírito? Ela balançou a cabeça. As pessoas às vezes acreditam nas coisas simplesmente porque querem acreditar. Se é vantajoso para nós e para eles, que mal há nisso? O mal está no poder deles. E se eles fizerem uma reunião e virem a verdade, que eu não sou um espírito? Acha que ficarão satisfeitos por termos mentido, enganado? Então estaremos mortos e Raoul vence. Ela se inclinou para trás com um suspiro. Os magos escolhem bem os Seekers, Cailan pensou. Nós descontentamos o espírito? Perguntou Tofalar com preocupação evidente no rosto enrugado. Ele quer saber por que você está zangado, disse ela. O que devo dizer? Richard olhou para os anciãos e depois para ela. Eu digo a eles, traduza minhas palavras. Cailan inclinou a cabeça assentindo. O povo da lama é sábio e forte, ele começou. Por isso estou aqui. Os espíritos dos seus ancestrais estavam certos quando disseram que eu traria chuva. Todos pareceram satisfeitos com essas palavras. Todos no povoado ouviam em silêncio.
mas eles não disseram tudo. Como vocês sabem, os espíritos são assim. Os anciãos concordaram com um gesto. Deixaram a cargo da sua sabedoria descobrir o resto da verdade. Desse modo, vocês continuam fortes, como seus filhos continuam fortes, porque vocês os guiam, não porque dão a eles tudo o que querem. A esperança de todos os pais é que seus filhos se tornem fortes e sábios e que aprendam a pensar por eles mesmos. Muitos assentiram balançando a cabeça, mas não tanto quanto antes. O que está dizendo, grande espírito? Perguntou Arbrin, um dos anciãos. Richard passou a mão no cabelo depois que Cailan traduziu. Estou dizendo que sim, eu trouxe a chuva, porém há mais. Talvez os espíritos tenham visto o grande perigo que seu povo corre e essa é a razão mais importante da minha vinda. Um homem muito perigoso quer governar o seu povo, fazer deles seus escravos. O nome dele é Darken Rahl. Os anciãos riram com desprezo. Então ele manda tolos para serem nossos senhores, disse Tofalar. Richard olhou para ele zangado. Os sorrisos desapareceram. É o modo dele aplacar vocês, transmitindo sua superconfiança. Não se deixem enganar. Ele tem usado seu poder e sua magia para conquistar povos mais numerosos do que vocês. Quando quiser, ele os aniquilará. As chuvas vieram porque ele enviou nuvens para me seguir, para saber onde eu estou, para poder me matar quando bem entender. Não sou um espírito, sou o Seeker, apenas um homem. Quero deter Darken Rahl para que seu povo e outros possam viver suas vidas livremente. Tofalar entrecerrou os olhos. Se o que você diz é verdade, então o homem chamado Rahl mandou as chuvas e salvou o nosso povo. Foi o que seu missionário tentou nos ensinar, que Rahl nos salvaria. Não, Rahl mandou as nuvens para me seguir, não para salvar vocês. Eu quis vir aqui, como os espíritos dos seus ancestrais disseram que eu viria. Eles disseram que as chuvas chegariam e que um homem viria com elas. Não disseram que seria um espírito. Foi grande o desapontamento dos anciãos quando Cailan interpretou essas palavras. Ela esperava que não se transformasse em raiva. Então talvez a mensagem dos espíritos fosse um aviso sobre o homem que viria, disse Surin. E talvez fosse um aviso sobre Rahl, respondeu Richard imediatamente. Eu estou lhes oferecendo a verdade. Devem usar a sua sabedoria para ver isso ou seu povo está perdido. Ofereço a vocês a oportunidade de se salvar. Os anciãos pensaram em silêncio. Suas palavras parecem verdadeiras, Richard o esquentado, mas isso ainda está para ser decidido, disse Tofalar finalmente. O que você quer de nós? Os anciãos ficaram calados. A alegria desapareceu dos seus rostos. O resto dos habitantes do povoado esperava quieto, temeroso. Richard olhou para cada ancião, depois falou em voz baixa. Darken Rahl procura certa magia que dará a ele o poder de reinar sobre todos, incluindo o povo da lama. Eu procuro essa magia também para negar a ele esse poder. Eu gostaria de que vocês reunissem o Conselho dos Videntes para me dizer onde posso encontrar essa magia antes que seja tarde demais, antes que Rahl a encontre primeiro. Tofalar disse severamente. Não convocamos reuniões para estranhos. Cailan percebeu que Richard começava a se irritar e só com esforço se controlava. Sem mover a cabeça, ela olhou em volta, vendo onde estavam todos, especialmente os homens armados, para o caso de precisarem sair lutando. Não achava muito boas as chances de escapar. De repente, desejou nunca ter levado Richard ao povo da lama. Os olhos de Richard fuzilavam quando olhou para o povo e depois para os anciãos. Em troca de ter trazido a chuva, peço apenas que não decidam neste momento. Considerem que tipo de homem acham que eu sou. Mantinha a voz calma, mas não havia dúvida do significado do que dizia. Pensem com calma. Muitas vidas dependem dessa decisão. A minha, a de Cailan, a de vocês. Enquanto traduzia,
Cailan de repente teve a impressão de que Richard não falava para os anciãos, ele falava para outra pessoa. Então sentiu os olhos dessa pessoa nela. Procurou entre a multidão. Todos os olhos estavam nos dois, ela não sabia de quem era o olhar que sentia ainda. É justo, disse Tofalar. Vocês dois estão livres para ficar entre o nosso povo como convidados de honra enquanto resolvemos. Por favor, desfrutem de tudo o que temos. Compartilhem nossa comida e nossas casas. Os anciãos se retiraram debaixo da chuva fina para as casas comunais. O povo voltou aos seus afazeres, levando as crianças. Savidlin foi o último a partir. Sorriu e ofereceu sua ajuda para qualquer coisa de que precisassem. Cailan agradeceu a ele e ele saiu para a chuva. Cailan e Richard ficaram sozinhos, sentados no chão de madeira, procurando evitar as gotas de chuva que pingavam do telhado. As bandejas com pão de tava e o prato com pimenta assada ficaram. Cailan pegou um pão e o enrolou em volta de uma pimenta. Deu a Richard e fez outro para ela. "Está zangada comigo?" perguntou ele. "Não", disse ela com um sorriso. "Estou orgulhosa de você." Um sorriso de menino iluminou o rosto dele. Começou a comer com a mão direita e rapidamente. Quando terminou, falou outra vez. "Olhe por cima do meu ombro direito. Há um homem encostado na parede, cabelo comprido grisalho com os braços cruzados. Diga se sabe quem ele é." Cailan deu uma mordida no pão com pimenta e, enquanto mastigava, olhou por cima do ombro dele. "É o Homem-Pássaro. Não sei coisa alguma sobre ele, exceto que ele sabe chamar os pássaros." Richard pegou outro pão, enrolou a pimenta e deu uma mordida. "Acho que está na hora de ter uma conversa com ele." "Por quê?" Richard olhou para ela. "Porque ele é o encarregado de tudo aqui." Cailan ficou intrigada. "Os anciãos são os encarregados." Richard sorriu com o canto da boca. "Meu irmão sempre diz que o verdadeiro poder não é exercido em público." Olhou atentamente para ela. "Os anciãos são para mostrar. São respeitados e por isso exibidos para quem quiser ver. Como os crânios nos postes lá fora, só que ainda têm a pele sobre os ossos. Eles têm autoridade porque são estimados, mas não são os encarregados." Com um movimento rápido dos olhos, Richard indicou o homem-pássaro encostado na parede atrás dele. "Ele é." "Então, por que ele não se dá a conhecer?" "Porque", disse Richard com um sorriso, "ele quer saber o quanto somos espertos." Richard se levantou e estendeu a mão para ela. Cailan pôs na boca o último pedaço de pão e limpou as mãos na calça. Quando ele a ajudou a se levantar, ela pensou no quanto gostava do modo com que ele sempre oferecia a mão. Richard era a primeira pessoa a fazer isso. Era apenas parte do quanto ela se sentia à vontade com ele. Andando na lama e na chuva, eles se aproximaram do homem-pássaro. Ele continuou encostado na parede, olhando para eles com olhos penetrantes. Cabelo comprido, quase todo prateado, chegava aos ombros, sobre uma túnica cinzenta igual à calça. Sua roupa não tinha qualquer enfeite, mas ele usava um entalhe de osso dependurado em uma tira de couro no pescoço. Não velho nem jovem, ainda bonito, era quase tão alto quanto Cailan. A pele do rosto parecia tão áspera quanto a pele do gamo da roupa. Pararam à frente dele. O homem continuou encostado na parede, com a perna direita dobrada, o pé apoiado no tijolo de lama, os braços cruzados. Olhou atentamente para eles. Richard cruzou os braços. "Eu gostaria de falar com você se não teme que eu possa ser um espírito." O homem-pássaro olhou para Cailan quando ela traduziu e depois para Richard. "Já vi espíritos antes", disse ele calmamente. "Eles não usam espadas." Cailan traduziu. Richard riu. Ela gostava da risada descontraída dele. "Eu também já vi espíritos e você tem razão, eles não usam espadas." Um leve sorriso recurvou os lábios do homem-pássaro. Descruzando os braços, desencostou da parede. "Força para o Seeker!" bateu de leve com a mão aberta no rosto de Richard. "Força para o homem-pássaro!"
disse Richard, retribuindo a saudação. O homem-pássaro pegou o osso dependurado no pescoço e o levou aos lábios. Cailan viu que era um apito. Ele soprou, mas não se ouviu som algum. Largando o apito, ele estendeu o braço, sempre olhando para Richard. Depois de um momento, um falcão mergulhou do céu cinzento e pousou no braço estendido. Eriçou as penas, ajeitando-as, piscando os olhos e virando a cabeça de um lado para o outro. Venham, disse o homem-pássaro. Vamos conversar. Ele os levou para uma passagem entre os prédios comunais para um menor, nos fundos, distanciado dos outros. Cailan conhecia a construção sem janelas, mas nunca estivera dentro dela. Era a casa dos espíritos onde se realizavam as reuniões. O falcão continuou no braço do homem-pássaro quando ele abriu a porta e fez sinal a eles para entrarem. Uma pequena fogueira brilhava em uma cavidade. Era a única iluminação na sala. A fumaça saía por uma abertura no telhado acima do fogo. A sala cheirava a fumaça. Pratos da refeição mais recente se espalhavam no chão e uma prateleira de madeira. Na parede havia bem umas dúzias de crânios dos ancestrais. Fora isso, a sala estava vazia. O homem-pássaro encontrou um lugar no centro da sala onde a chuva não entrava e se sentou no chão de terra. Cailan e Richard se sentaram lado a lado, de frente para ele, com o falcão vigiando seus movimentos. O homem-pássaro olhou nos olhos de Cailan. Ela percebeu que ele estava acostumado a que as pessoas sentissem medo quando olhava para elas, mesmo que isso não fosse justificado. Ela sabia por que estava acostumada à mesma coisa. Dessa vez, ele não percebeu medo algum. Madre Confessora, você ainda não escolheu um companheiro, acariciou a cabeça do falcão. Cailan não gostou do tom de voz dele. Era um teste. Não, está se oferecendo? Ele sorriu. Não, peço desculpas, não tive intenção de ofender. Por que não está com um mago? Todos os magos, menos 2, estão mortos. Desses 2, um vendeu seus serviços a uma rainha. O outro foi atingido por um animal do mundo subterrâneo e dorme profundamente. Não há um deles para me proteger. Todas as outras confessoras foram mortas. Estamos vivendo em tempos difíceis. Os olhos dele demonstravam simpatia genuína, mas o tom de voz era ainda agressivo. É perigoso para uma confessora andar sozinha. Sim, e é perigoso para um homem estar sozinho com uma confessora que precisa muito de uma coisa. Na minha opinião, você corre maior perigo do que eu. Talvez, disse ele, acariciando o falcão, o sorriso voltando. Talvez. Esse é um verdadeiro Seeker? Nomeado por um mago? Sim, é. O homem-pássaro assentiu, inclinando a cabeça. Há muitos anos eu não via um verdadeiro Seeker. Um falso Seeker esteve aqui certa vez. Matou alguns do meu povo quando não demos o que ele queria. Lamento por eles, disse Cailan. Ele balançou a cabeça lentamente. Não lamente, eles morreram rapidamente. Tenha pena do Seeker, ele não morreu assim. O falcão piscou os olhos e olhou para ela. Eu nunca vi um falso Seeker, mas já vi esse aqui enraivecido. Acredite, você e seu povo nunca vão querer dar motivo para que ele desembainhe a espada. Ele sabe usar a magia. Eu o vi abater maus espíritos. Ele olhou atentamente para os olhos dela por um momento, parecendo julgar a verdade do que acabava de ouvir. Obrigado pelo aviso, não esquecerei. Richard falou finalmente. Vocês já acabaram de ameaçar um ao outro? Cailan olhou para ele surpresa. Pensei que você não entendia a língua deles. Não entendo, mas compreendo os olhos. Se olhar provocasse faíscas, esse lugar estaria em chamas. Cailan se voltou para o homem-pássaro. O Seeker quer saber se acabamos de nos ameaçar. Ele olhou para Richard e depois para ela. Ele é um homem impaciente, não é? Eu já disse isso a ele. Ele nega. Deve ser penoso viajar com ele. Cailan sorriu. Nem um pouco. O homem-pássaro retribuiu o sorriso e então olhou para Richard.
Se resolvermos não ajudá-los, quantos de nós ele matará? Cailan interpretava as palavras enquanto ele falava. Nenhum. O homem-pássaro falou olhando para o falcão. E se resolvermos não ajudar Darkenrolf? Quantos de nós ele matará? Mais cedo ou mais tarde, muitos. Ele tirou a mão do falcão e olhou para Richard com seus olhos penetrantes. Parece que você argumenta para que ajudemos Darkenrolf. Richard sorriu. Se vocês resolverem não ajudar e ficarem neutros, por mais tolo que isso seja, é um direito seu, e não farei mal a ninguém do seu povo, mas Raul fará. Eu insistirei e lutarei contra ele até o último suspiro se for preciso. Inclinou-se para a frente com uma expressão sombria. Se por outro lado resolverem ajudar Darkenrolf e eu o derrotar, voltarei e... Passou o dedo no pescoço com um gesto rápido que não precisava ser traduzido. O homem-pássaro continuou impassível, sem resposta imediata. Tudo o que queremos é ser deixados em paz, disse ele finalmente. Richard deu de ombros e olhou para o chão. Compreendo isso. Também quero ser deixado em paz, ergueu os olhos. Darkenrolf matou meu pai e envia maus espíritos com a forma do meu pai para me assombrar. Manda homens para matar Cailan, derruba a fronteira para invadir a minha terra natal. Seus asseclas atingiram meus 2 melhores amigos. Estão dormindo profundamente, quase mortos, mas pelo menos viverão. A não ser que ele seja bem-sucedido da próxima vez. Cailan me falou dos muitos que ele matou. Crianças, histórias que partirão o seu coração. Prosseguiu em voz baixa, pouco mais de um murmúrio. Sim, meu amigo, eu também quero ser deixado em paz. No primeiro dia do inverno, se Darkenrolf conseguir a magia que procura, terá um poder contra o qual ninguém poderá lutar. Então será tarde demais. Levou a mão ao punho da espada. Cailan arregalou os olhos. Se ele estivesse aqui no meu lugar, empunharia essa espada e o obrigaria a ajudá-lo ou cortaria sua cabeça. Tirou a mão da espada. É por isso, meu amigo, que não posso fazer mal a você se resolver não me ajudar. O homem-pássaro ficou imóvel e calado por um longo tempo. Vejo agora que não quero Darkenrolf por inimigo. Nem você. Levantou-se, foi até a porta e soltou o falcão para o céu. Sentou-se outra vez, suspirando pesadamente sob o peso dos seus pensamentos. Suas palavras parecem verdadeiras, mas não posso ter certeza ainda. Parece também que, embora você queira a nossa ajuda, quer também nos ajudar. Acredito que é sincero nisso. É sábio o homem que procura ajuda ajudando e não por meio de ameaças e truques. Se eu quisesse conseguir a sua ajuda por meio de truques, teria deixado que acreditassem que sou um espírito. Os cantos da boca do homem-pássaro se ergueram num sorriso. Se fizéssemos uma reunião, teríamos descoberto que não é. Um homem sábio pensaria nisso também. Então, o que o fez dizer a verdade? Não nos quis enganar ou ficou com medo? Richard sorriu também. De verdade? As duas coisas. Muito obrigado por dizer a verdade. Richard respirou profundamente e soltou o ar devagar. Então, homem-pássaro, já contei minha história. Você deve julgar se é verdadeira ou não. O tempo está contra mim. Vai ajudar? Não é tão simples assim. Meu povo me procura para orientá-lo. Se você pedisse comida, eu poderia dizer, deem comida a ele, e eles dariam. Mas você pede uma reunião. Isso é diferente. O Conselho dos Videntes é constituído por mim e os 6 anciãos com quem você falou. Eles são homens velhos, apegados às nossas tradições. Jamais um estranho teve uma reunião. Jamais foi permitido perturbar a paz dos espíritos dos nossos ancestrais. Logo, os 6 vão se juntar aos espíritos e não querem pensar que serão chamados do mundo dos espíritos para atender à necessidade de um estranho. Se quebrarem a tradição, sentirão para sempre o peso do resultado. Não posso mandar que façam isso. Não é para atender à necessidade de um estranho, disse Cailan, traduzindo para os 2. Ao nos ajudarem, estarão ajudando também ao povo da lama. Talvez no fim, disse o homem-pássaro, mas não no começo.
E se eu fizesse parte do povo da lama? Perguntou Richard, entrecerrando os olhos. Então eles fariam a reunião para você sem violar a tradição. Você pode fazer de mim um homem do povo da lama? O cabelo cinza prateado do homem-pássaro brilhava à luz do fogo enquanto ele pensava. Se você primeiro fizer alguma coisa para ajudar o nosso povo, alguma coisa que nos beneficie sem vantagem para você, provando que tem boas intenções para conosco, sem promessa de ajuda da nossa parte, e os anciãos concordarem, eu poderia. E quando você me nomeasse um membro do seu povo, eu poderia pedir uma reunião e eles fariam. Se você fosse um de nós, saberiam que agia de acordo com nossos interesses. Eles convocariam um conselho dos videntes para ajudá-lo. E se reunissem o conselho, poderiam me dizer onde está o objeto que procuro? Não posso responder a isso. Às vezes os espíritos não respondem. Às vezes não sabem a resposta. Não há garantia de que poderemos ajudar, mesmo com a reunião do conselho. Tudo o que posso prometer é que tentaríamos ao máximo. Richard olhou para o chão pensando. Com a ponta do dedo empurrou um pouco de terra para uma das poças de água da chuva. Cailan, perguntou ele em voz baixa, você sabe de mais alguém com o poder de nos dizer onde devemos procurar a caixa? Cailan tinha pensado nisso o dia todo. Sei, mas entre todos que conheço, não sei de alguém tão disposto a nos ajudar quanto o povo da lama. Alguns deles nos matariam só por perguntar. Bem, os que não nos matariam só por perguntar, a que distância estão? 3 semanas, pelo menos, ao norte, numa região muito perigosa controlada por Raoul. 3 semanas, disse Richard em voz alta, desapontado. Mas, Richard, o Homem-Pássaro pode nos prometer muito pouco. Se você descobrisse um meio de ajudá-los, se isso agradasse aos anciãos, se eles pedissem ao Homem-Pássaro para nomear você um deles, se os videntes do conselho pudessem dar uma resposta, se os espíritos soubessem a resposta, se, muitas oportunidades para um passo em falso. Não foi você que disse que eu devia conquistá-los? Perguntou ele com um sorriso. Sim. Então, o que acha? Acha que devemos ficar e tentar convencê-los a nos ajudar ou devemos procurar a resposta em outro lugar? Cailan balançou a cabeça devagar. Eu acho que você é o Seeker e terá de decidir. Richard sorriu outra vez. Seu conselho me seria útil. Ela pôs o cabelo atrás da orelha. Não sei o que aconselhar, Richard, e minha vida também depende da escolha certa. Confio em você para tomar a decisão mais sábia. Vai me odiar? Ele sorriu. Se eu fizer a escolha errada? Cailan olhou nos olhos cinzentos, olhos que viam através dela e a faziam se sentir fraca de desejo. Mesmo que faça a escolha errada e isso custe a minha vida, ela murmurou, eu jamais poderia odiar você. Richard olhou outra vez para o chão, depois para o Homem-Pássaro. Vocês gostam de ter telhados com goteiras? O Homem-Pássaro ergueu uma sobrancelha. Você gostaria de água pingando no seu rosto enquanto está dormindo? Sorrindo, Richard balançou a cabeça. Então, por que não fazem telhados que não vazam? O Homem-Pássaro deu de ombros. Porque não podem ser feitos. Não temos material adequado. Tijolos de argila são muito pesados e caem lá de cima. A madeira é muito escassa. Precisa ser carregada de uma grande distância. Palha é tudo o que temos, e ela vaza. Richard apanhou um prato de cerâmica e o pôs de cabeça para baixo sobre a goteira. Vocês têm argila com que fazem cerâmicas. Nossos fornos são pequenos, não podemos fazer uma panela desse tamanho, e além disso a cerâmica quebra e então vaza. Não pode ser feito. É um erro dizer que alguma coisa não pode ser feita simplesmente porque não se sabe fazer. Do contrário, eu não estaria aqui. Disse isso gentilmente, sem malícia. Seu povo é forte e sábio. Será uma honra para mim se o Homem-Pássaro permitir que eu ensine o seu povo a fazer um telhado sem goteiras e que ao mesmo tempo deixe sair a fumaça. O Homem-Pássaro pensou no assunto sem demonstrar emoção. Se você puder fazer isso,
Será um grande benefício para o meu povo e ele ficará muito agradecido. Mas não posso prometer mais nada. Richard deu de ombros. Nenhuma promessa está sendo pedida. A resposta pode ser não, mesmo assim. Você terá de aceitar e não fazer mal ao meu povo. Farei o melhor possível por seu povo e só espero ser julgado justamente. Então pode tentar, mas não vejo como pode fazer um telhado de argila que não quebre e nem deixe passar a água. Vou fazer um telhado para a sua casa dos espíritos que terá milhares de quebraduras, mas não deixará passar a água, e depois ensino vocês a fazerem outros. O homem-pássaro sorriu e assentiu, inclinando a cabeça. Fim do capítulo 23.